Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal 10. Vamos agora seguir com as principais manchetes. Ministro da Saúde de Cabo Verde participa em reunião nas Seychelles. Governo de Cabo Verde aposta na presidência da CDAO, Ministério da Agricultura e Ambiente, apresenta resultados do 5º Recenseamento Geral da Agricultura 2015. Angola, João Lourenço garante lutar contra a corrupção e investir nos jovens. EUA quer a solução diplomática para a tensão com a Coreia do Norte. No México, a esperança é a última a morrer. Buscas continuam até quinta-feira. Continuação de boa noite. Vamos à atualidade nacional. Ulisses Correia Silva acredita que Cabo Verde irá assumir a presidência da Comunidade Económica dos Estados da África com base nos votos já garantidos de países importantes. O primeiro-ministro fez esta declaração em Washington, onde participou nesta segunda-feira numa reunião no Departamento do Estado. Ulisses Correia Silva fez esta declaração em Washington, onde participou nesta segunda-feira numa reunião no Departamento de Estado, entre a qual Cabo Verde e Estados Unidos assinaram um acordo sobre o Estatuto dos Militares Americanos no arquipélago e que abre caminhos a um acordo de defesa entre os dois países. Ulisses Correia Silva não revelou a lista dos países que já garantiram o seu apoio a Cabo Verde para assumir a presidência da CDAO. Mas uma fonte do processo garantiu que cerca de 80% dos membros da comunidade prometeram seu voto, entre eles Nigéria, Gana, Costa do Marfim e Senegal. Em declarações à VOA em Washington, o primeiro-ministro revelou a sua confiança e diz acreditar que Cabo Verde tem todas as condições para assumir a presidência da CDAO. O governo dos Estados Unidos também vê com bons olhos a presidência de Cabo Verde na organização regional e esta posição terá sido manifestada pelo governo americano no encontro que decorreu no Departamento do Estado. Washington quer ver Cabo Verde mediar a crise política na Guiné-Bissau que preocupa as autoridades americanas, adiantou a fonte. É de realçar que a líder do PAICV, Janira Ofer Almada, já tinha manifestado que, por ordem alfabética, esta é a vez de Cabo Verde assumir a presidência da CDAO. O Ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, encontra-se nas Seychelles para participar do encontro que aborda os desafios comuns de saúde enfrentados pelos pequenos Estados insulares em desenvolvimento na região africana da OMS. Durante 3 dias, várias questões serão discutidas. De entre elas, destacam-se novos desenvolvimentos em desafios comuns relacionados aos cuidados da saúde, financiamento da saúde e a cobertura universal de saúde, nutrição infantil, mortalidade infantil, abuso de drogas ilícitas, prevenção e tratamento de diabetes, manejo de doenças transmitidas por vetores e gestão de desastres e ainda fortalecer a colaboração entre os CIDs na região africana. Os pequenos Estados insulares em desenvolvimento CIDs apresentam uma série de vulnerabilidades a choques globais, apontando, por exemplo, à degradação ambiental, alterações climáticas e desastres naturais. Para além de estes Estados, também experimentam um alto custo de vida e são afetados desproporcionalmente pela perda de mão de obra qualificada para outros países. Tendo em conta estas vulnerabilidades únicas e particulares, a OMS organiza este fórum a cada 2 anos, o que oferece uma oportunidade para os Estados insulares em desenvolvimento abordarem especificamente aquelas voltadas à saúde, de modo a criar resiliência e sustentabilidade para alcançar os objetivos de desenvolvimento neste setor. Cabo Verde e EUA assinaram esta segunda-feira o acordo SOFA numa cerimónia presidida pelo ministro Ulisses Correia Silva. O acordo representa o culminar de um longo período nos quais os dois países fizeram prova de vontade política e de compromisso para ultrapassar questões pertinentes, sobretudo em matéria de defesa e segurança. De acordo com o governo, o acordo assinado entre os dois países reflete a determinação destes reforçarem a cooperação bilateral em matéria de defesa e segurança. A mesma fonte adianta que o SOFA estabelece um quadro de parceria baseado na confiança mútua e uma cumplicidade estreita e antiga, produzindo potencial crescimento para patamares maiores e mais profundos.
Segundo Correia e Silva, este acordo vai permitir a cooperação de forças armadas norte-americanas em território cabo-verdiano em ações militares conjuntas, garantindo a proteção das áreas exclusivas de Cabo Verde, com impacto positivo no posicionamento de Cabo Verde enquanto país atlântico, na segurança dos mares e na defesa. Na perspectiva do governo, o SOFA formaliza um ponto de partida, podendo posteriormente vir a ser assinado outros acordos que estabilizem a posição de Cabo Verde como um país útil na segurança cooperativa e que garante ainda mais a segurança do país. O Ministério da Agricultura e Ambiente apresentou hoje os resultados do 5º Recenseamento Geral da Agricultura 2015, que tem como objetivo obter as informações que espelham a realidade do setor, ver a sua dinâmica e construir um fundamento sólido que sirva de base de amostra para as operações estatísticas a serem realizadas no futuro. Durante a apresentação dos resultados do 5º Recenseamento Geral da Agricultura 2015, o diretor da Estatística do Ministério da Agricultura e Ambiente, Inoussa Bari, afirmou que houve evoluções positivas e aumentos de exploração agrícola em relação ao ano de 2004. No entanto, os agricultores passaram a dedicar mais à agricultura de regadio do que de sequeiro. Comparando com 2004, houve algumas evoluções positivas, alguns indicadores. Também houve indicadores que tiveram um decréscimo. Houve um aumento de explorações agrícolas em relação a 2004, 2,1%. Okay. Em termos de número de parcelas, houve um decréscimo de parcelas de uma forma geral em relação a 2004, mas entretanto houve um aumento significativo no número de parcelas de regadio, 22,2%, não só de parcela, mas também o número de agricultores que se dedicam à agricultura irrigada quando comparada com 2004. Portanto, houve uma evolução positiva do número de agricultores. Esteve presente nesta cerimónia o Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, que afirmou que o Ministério da Agricultura tem as bases para desenvolver o sistema agrícola em Cabo Verde. Nós temos as bases para podermos desenvolver o sistema estatístico agrícola em Cabo Verde. Nós temos que produzir estatística de forma permanente, não apenas de 10 em 10 anos, a base. Uma estatística de produção que permite também melhor prever, sobretudo programar a atividade da produção e definir as melhores condições para a valorização da própria atividade em si. Refiro-me, portanto, à programação da produção, à questão do mercado, daquilo que é necessário, só dizer isto a nível dos produtores, ver as tendências a nível da produção e conhecer o que é realidade. Por exemplo, neste momento nós já sabemos. O ministro ainda avançou que Cabo Verde precisa investir no sistema gota a gota, sendo que sem o seu uso está-se a gastar muita água. Baseando-se nos dados de 2015, Silva disse que quase 50% das pessoas praticam agricultura, realçando que nem todos têm a totalidade dos terrenos. Sabemos também, através destes dados, que ainda temos uma porcentagem muito grande, quase 50% de pessoas que praticam agricultura, mas que não têm a titularidade dos terrenos. Isto obriga-nos a definir toda uma política de apoio às famílias para que possam ter, de facto, a titularidade. Os dados estatísticos, de um modo geral, permitem melhor definir as políticas todas, ajuda os governantes, ajuda os produtores e também ajuda a própria sociedade a compreender o papel que a agricultura desempenha no desenvolvimento. A agricultura em Cabo Verde apenas contribui 7,2% do PIB nacional. No entanto, o orçamento do Recenseamento Geral da Agricultura deste ano ultrapassa os 100 mil contos, sendo financiado pelo governo e seus parceiros técnicos. A bancada municipal do PAICV de São Domingos denuncia irregularidades na gestão de terrenos no referido município e promete solicitar a criação de uma comissão de inquérito para averiguar a forma como os terrenos vêm sendo geridos.
A bancada do PSV de São Domingos exige esclarecimento por parte da autarquia sobre a gestão de terrenos e diz que, na ausência das informações, vai solicitar a criação de uma comissão de inquérito para averiguar o caso, uma vez que o Conselho está com uma dívida avultada. Apesar desse avultado endividamento por uma Câmara com a dimensão de São Domingos, não se vislumbram resultados. Está com uma dívida ao INPS na ordem de mais de 20 milhões de escudos, deixando os funcionários da Câmara sem seguros, e tem mais uma dívida de mais de 120 mil contos com os bancos comerciais. Isto quer dizer que o futuro do Conselho de São Domingos está hipotecado e comprometido. O município, segundo José Muniz, líder da bancada, enfrenta algumas dificuldades, isto porque a Câmara está sem política de gestão e com uma execução fraca e sem transparência. São Domingos continua a ser um dos concelhos do país com maiores problemas e onde a degradação das condições de vida e a pobreza se agudizam cada vez mais. O desemprego, a escassez de água, a deficiente iluminação pública, problema de saneamento, vias de acesso deficitárias, tudo porque temos uma Câmara que está a ser gerida sem políticas e com uma execução orçamental fraca e sem transparência. Na educação, muitos jovens do município perderam oportunidades de terminar a sua formação e de ingressarem no mercado do trabalho por incumprimento dos compromissos da Câmara Municipal para com as universidades, havendo neste momento uma dívida de cerca de 3.500.000 escudos. Depois de um ano de mandato do MPD no Conselho de São Domingos, a bancada municipal do PSV deste Conselho denuncia supostas irregularidades na gestão de terrenos por parte da Câmara Municipal, nomeadamente a compra de terrenos em Ribeirão Chiqueiro, na ordem dos 127 milhões de escudos para sua aquisição. Uma idosa de nome Joana Monteiro, residente em Enxadinha, cidade da Praia, necessita urgente de apoios para reconstruir a casa que há cerca de 20 anos está na mesma situação. A senhora apela mais uma vez às autoridades para que tenham pelo menos um ato de solidariedade. Joana Monteiro, uma senhora de 87 anos de idade, vive nesta situação há cerca de 25 anos. Um paredeiro com telhas a cair, sem mínimas condições para uma pessoa. Todavia, nela vivem 8 pessoas, esta idosa e até crianças. Joana diz precisar de ajuda, pelo menos para requalificar 2 quartos. Para dar ajuda, para comprar a casa ali. Para dar ajuda, dar concurso também. Se cresceu 2 quartos, se cresceu 2, para acompanhar para dar ajuda. Para morar se tiver bem rico, então pronta com tudo. Os problemas desta senhora não param por aqui. É a mesma que sustenta a casa, filhos e netos com a pensão de 4.000 escudos que recebe mensalmente, o que não é suficiente. Problemas de saúde também não faltam. Dar concurso a comer, dar concurso assim. A minha turma também é como a minha servente, minha coitada. Nunca tem marido, nunca tem filha, hoje eu vou ter que saber. Que eu vou ver. Para que tem, é nada. Ante aquele que me ajuda para ajudar, para dar ganho, para tudo filha criatura, para dar ajuda, para comprar a casa de com ajuda da alguma coisa também. Joana Monteiro disse ter pedido apoios várias vezes à Câmara Municipal da Praia. Esta apenas promete. Até hoje nunca ajudou em nada. Quando meu marido está vivo, não vai casa para todos. Não minha casa está chovendo, pediram. Não, uma casa para todos é minha papada. Não tem uma 4 conto, uma caixinha amparo. Ou custo mais que 4 conto. Você botar vivo, eu botar com? Botar com? Então, meu que 4 conto está ali, que arroz, que gordura, que coisa de menino. Uma senhora que, apesar destes problemas, durante tanto tempo, ainda consegue roubar sorriso de quem passa e diz viver na esperança de um dia melhor.
A pergunta que fica é onde andam as autoridades e o que andam a fazer enquanto esta pobre senhora morre com esperança de um dia melhor, pois já lá vão cerca de 25 anos a viver na mesma situação. Os moradores de Achadinha, concretamente Ponta Cutelo de Barbosa, cidade da Praia, estão indignados com a indicência dos vizinhos que andam a colocar excrementos num buraco de esgoto, o que tem causado um cheiro nauseabundo. Nessa época de chuva, onde várias doenças andam a espreitar e não param as alertas sobre a prevenção contra o paludismo, ainda há cidadãos sem mínimos cuidados para tal. Segundo os moradores desta localidade, este buraco está assim há um bom tempo. Pior de tudo, existem pessoas a colocar excrementos no buraco, causando desconforto aos restantes moradores. Eles desligam a passa ali. É que os lixos que está põe ali, comida que está põe naquele carro ali, a nós ali nos afrontaram com mosquito. Aí me todo dia, imagina, abó lata de frita e 200 escudo. Menina que está trabalhando, só meu marido. Não tem que comprar lata frita em 3 dias para não ir a casa, para um mosquito está invadindo a casa. De acordo com esses moradores, a Câmara Municipal da Praia já visitou o local, mas não se tomou nenhuma medida até hoje. Câmara é bem ali, vereador é bem ali, que mesmo hoje fala com o condutor fala, não tem já. Nunca mais que passila. Mas já tem cerca de uns 2 meses e tal que é ali, que foi aquele senhor vereador, que esqueci que chama. Já bem ali, é bem ele contra um senhor, condutor para ali, bem na 3 carros, um para lá, tudo 2 entra ali. Sem sucesso. Preocupados com esta situação, esses moradores pedem a quem de direito para fecharem o buraco ou tomar outra medida com as pessoas que andam a colocar os excrementos. Então, portanto, eles têm que tomar outra medida. Fiscal bem ali, mas minha hoje. É de assessoria bem ali, que é bem da coisa ali, que eles entendem, rapazinho, um chamaz é bem ali, bem tiquitinho ali, bem hoje. Está bem ali, só pelas marcas basofaria. É que para morrer, você está fazendo alguma coisa. Para não quebrar com o dinheiro, olha, que está. É para proteger, mas deve de proteger. Pelo menos com o quebrar lá. E que tiro ali, trabalha fogo, lá naquele outro buraco lá. Ou que alguém está passando a fronta e que tiro está com ele na casa que morre. É de lembrar que a capital tem registrado um número significativo de casos, tendo já registrado 2 vítimas mortais, uma na praia e outra no Mindelo. O Ministério da Saúde declara o combate contínuo e intenso da malária no país e os responsáveis apelam à participação de todas as comunidades nesta luta. Acompanhe agora a África através das manchetes. A Quênia, a polícia usa gás lacrimogénico às tetos para dispersar protestos, pedindo a demissão dos responsáveis eleitorais em antecipação da repetição das eleições. Etiópia. Entidades governamentais dizem que recontros registrados após a disputa de terras e a morte de 2 administradores locais deixaram centenas de pessoas mortas e milhares deslocadas. Zimbábue, pastor ativista Ivan Mauriri, detido depois de colocar vídeo na internet em que criticava gravemente a situação económica do país. Libéria, antiga estrela de futebol e candidato presidencial George Weah, diz ter um historial impecável que ninguém bate. As eleições têm lugar no próximo mês. Líbia, comícios em Misrata e Trípoli denunciando turbulência económica entre governos em discórdia e exigindo melhores condições de vida.